Vamos lá? Vamos ministrar a palavra? Meu irmão, uma palavra quentinha para você, acabou de sair do forno, amém? Ontem Deus me deu essa palavra, eu estava estudando a Bíblia, e Deus me deu essa palavra, então ela está fresquinha, e você vai receber um alimento fresco aqui, em nome de Jesus Cristo, amém? Lucas, capítulo 1, esses dias eu preguei sobre Lucas, né? Falei, como que era o nome da palavra? Era o relato de Lucas. E hoje eu vou falar, o que é isso aqui? O nosso aplicativo, ó. Todas as palavras que são ministradas aqui na igreja, elas vão para o aplicativo da igreja, amém? Então você pode abaixar o aplicativo da igreja e você ser abençoado. Hoje eu vou falar sobre a vida de um casal, Zacarias e Isabel, amém? Lucas capítulo 1, a partir do versículo 5. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Até aí, amém? Pai, em nome de Jesus, ministra a tua palavra nessa noite no nosso coração, que possamos sair daqui hoje abençoados, Pai, que possamos sair daqui hoje, Pai, com o nosso coração impactado com a tua palavra, que a tua palavra venha para exortar, para corrigir e para edificar. Nós te pedimos isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Irmãos, ontem eu estava lendo essa palavra, e Deus começou a ministrar no meu coração, eu comecei a escrever algumas coisas, e eu creio que Deus separou algo para nós nesta noite, para nos abençoar nessa noite, em nome de Jesus. E eu quero falar sobre esse casal aqui, Zacarias e Isabel. A Bíblia diz que eles eram descendentes de Arão. Então eles vinham de uma linhagem sacerdotal. Arão era irmão de Moisés, e o ministério sacerdotal, o ministério levítico, começa em Arão, né? E ali Deus levanta Arão, e ali começa o ministério sacerdotal. Seus filhos foram sacerdotes, e todos aqueles que vieram após eles
vem de uma linhagem sacerdotal. Quando Deus forma ali o povo de Israel, as tribos de Israel, as 12 tribos de Israel, então vem a linhagem levítica, né, que é da tribo de Levi. Então todas as pessoas que nasciam nessa tribo, eles tinham uma função sacerdotal. Qual que era? Era de fazer todos os trabalhos espirituais ali no povo. Então ali eram feitos os sacrifícios, ali eles intercediam pelo povo, eles eram as pessoas que entravam no santuário, que ofereciam sacrifício. Então o sacerdote, ele tinha a função de levar o povo até o Deus e de trazer o Senhor até o povo. Essa era a função sacerdotal. Então aqui tinha um casal que eles exerciam a função, e nessa época existiam vários grupos que faziam essa função. Então era feito um sorteio, e me parece que cada mês um grupo servia como sacerdote naquele tempo, né? Então eles ficavam naquele mês responsável por todos os trabalhos que eram feitos, né, ali no templo. Interessante que o texto vai falar que eles eram justos aos olhos de Deus. Amém? Uma coisa, meu irmão, é você ser justo aos olhos dos homens, né? A pessoa olha para você e fala assim: nossa, mas como que você é, tal, né? Mas não te conhece de verdade, não sabe quem você é, não sabe dos seus defeitos, né? Não sabe das coisas porque na verdade, meu irmão, o que acontece? Nós mostramos aquilo que nós queremos que as pessoas vejam de nós, não é? Mas aquilo que a gente tem de defeito, aquilo que a gente quer esconder, que nós não queremos que as pessoas enxerguem, nós não mostramos, né? Ou não é assim? Mas aqui o texto vai dizer que eles eram justos aos olhos de Deus. E aos olhos de Deus não tem como você escapar, meu irmão. Não tem como você escapar. Deus, quando Ele olha para você, Ele vê você como no raio-x, né? O raio-x vê os nossos esqueletos, né? Vê como a gente é por dentro, né? Vê ali tudo. Então, os olhos, pá! Deus via eles, e o Senhor falou assim: eles eram justos aos olhos de Deus. Então essa era uma qualidade. Outra qualidade, eles eram obedientes. Obedientes. E o texto vai falar, meu irmão, que eles eram irrepreensíveis aos mandamentos e aos preceitos de Deus. Então olha o nível desse casal, né? Olha o nível dessa família. Então eles já eram nivelados por cima, né? Justos, obedientes, irrepreensíveis. Então, meu irmão, agora deixa eu conversar com você a respeito de umas coisas que estavam vindo no meu coração ontem. Não seria lógico nós pensarmos da seguinte forma: que se uma vez eu me esforço para cumprir as minhas obrigações espirituais e obedecer às direções, eu tenho o direito de desfrutar das bênçãos do Senhor, sim ou não? Sim ou não? Você é uma pessoa obediente, você é uma pessoa que segue à risca o que Deus fala, você é uma pessoa que cumpre irrepreensivelmente os desígnios do Senhor. O que você espera disso? Uma vez que eu cumpri tudo, eu vou ser abençoado pelo Senhor em todas as áreas da minha vida. É certo eu pensar isso ou não, meu irmão?
Sim ou não? Agora, deixa eu falar uma coisa. Se eles eram assim, por que Deus os privou? Por que Deus os privou? Por um tempo que não foi curto, de desfrutarem da bênção da paternidade. Se eles cumpriam tudo, meu irmão, por que Deus os priva? De desfrutarem da bênção da paternidade. Hoje, meu irmão, a nossa mentalidade é ocidental, é oriental? Ocidental. Na nossa mentalidade ocidental, não precisa nem ter filho. Na verdade, muitos casais hoje não querem ter filho, né? Mas na mentalidade oriental, né? Nessa época, ter filho era uma questão de honra. Não ter filho nessa época, meu irmão, era algo terrível. Era algo terrível. E Zacarias e Isabel viveram isso por longos anos da sua vida. Me parece que Isabel, ela foi ficar grávida, parece que aos 60 anos de idade. Porque o texto vai dizer o quê? Que eles já eram velhos, de idade avançada, e não tinham filhos. Então, meu irmão, por que Deus os priva de ter filhos? Então eu queria considerar com vocês alguns pontos dentro disso que a gente acabou de ler aqui. Primeiro, precisamos estar prontos e dispostos a servir ao Senhor em todos os momentos da nossa vida. Que quando você olha para Zacarias e Isabel, você vai ver isso neles. A prontidão, a disponibilidade de servir ao Senhor em todos os momentos da vida deles. Isso inclui em momentos que você não está bem, em momentos em que as coisas não estão dando certo, em momentos em que você está frustrado, em momentos que você acha que o mundo acabou para você, meu irmão, você precisa estar disposto a servir ao Senhor nesse tempo. Amém? Você precisa estar disposto. Você não pode servir ao Senhor, meu irmão, só quando as coisas estão boas, só quando você tem dinheiro no bolso, só quando eu estou por cima da onda. Eu e a Patrícia, meu irmão, já servimos ao Senhor em vários momentos. Em momentos em que a gente só tinha arroz e ovo para comer. Houve uma época que nós morávamos em Corumbá, que nós passamos uma semana comendo arroz e comendo ovo, porque não tinha outra coisa para comer. Mas nós tínhamos a alegria de ir para a casa do Senhor. Isso não roubou a nossa disposição de servir ao Senhor. Então, primeiro ponto, você precisa aprender a servir ao Senhor em todo o tempo na sua vida. Amém? Nosso serviço, meu irmão, não pode estar vinculado à recompensa e a sentimentos. O nosso serviço diante de Deus, a nossa prestação de culto diante do Senhor, ela não pode estar vinculada à recompensa. Eu só venho para a igreja se Deus me der alguma coisa. Meu irmão, não pensa assim. Não vincule o reino de Deus com aquilo que você pode ganhar.
Então nós não podemos servir a Deus, meu irmão, vincular ao nosso sentimento. Eu só vou adorar a Deus se eu estiver bem. Não, meu irmão. O serviço tem que ser um ministério na minha vida. O meu serviço ao Senhor tem que ser um ministério. O serviço de Zacarias e Isabel, meu irmão, era um ministério. Aquilo era a vida deles, aquilo era a paixão deles, aquilo é que a alma deles queria fazer, era aquilo. Nosso serviço não pode estar vinculado a satisfazer a satisfação de homens. Você não pode, meu irmão, vir para a igreja para agradar homens, para agradar pessoas. Eu vou lá para agradar minha mulher. Fica em casa, meu irmão, não vem não. Eu vou lá para agradar o pastor, senão o pastor vai ligar para mim. É lógico que eu vou ligar para você, porque eu me preocupo por você, porque eu amo você. Amém? Mas o seu serviço a Deus não pode ser, meu irmão, vinculado porque você vai agradar homens. Ou seja, o meu serviço, meu irmão, ele precisa ser para agradar a Deus. Esse tem que ser o objetivo. Agradar a Deus. Eu vou para a igreja porque eu quero agradar a Deus. Eu vou adorar porque eu amo agradar a Deus. Amém? O texto diz, meu irmão, que eles eram justos aos olhos de Deus. Então, o que acontece? Eles faziam as coisas para Deus e não para as pessoas. Meu irmão, nunca faça as coisas para as pessoas, faça as coisas para o Senhor. Amém? A Bíblia diz, né? Faça tudo como se fosse para o Senhor. Glória a Deus por isso. A situação contraditória, meu irmão, que eles viviam, que Zacarias e Isabel, a situação contraditória que eles viviam, não colocou em xeque a submissão deles. Eles estavam vivendo, meu irmão, o que eles estavam vivendo era uma situação contraditória. Mas isso não coloca em xeque a submissão deles. Isso não interfere na submissão deles. Não importa o que eles estavam vivendo, eles sabiam que tinham que obedecer a Deus. Amém? Ou seja, o que era pedido era realizado nos mínimos detalhes. O que era exigido deles, eles cumpriam, independente se estavam vivendo uma vida boa ou não. Então isso, meu irmão, é algo que faz todo. Por isso que quando Deus olha para eles, Deus fala assim: eles são justos aos meus olhos. Então há um contexto dentro daquilo que a palavra diz a respeito dele. Olha, meu irmão, pega essa frase aqui que o Senhor me deu. Se a sua situação muda a sua conduta, você não é confiável. Se a situação que você está vivendo muda quem você é, a sua conduta como pessoa, como homem, como mulher, você não é confiável. Meu irmão, tem pessoas
porque eu não confio nelas. Porque a conduta delas muda elas. A situação que elas vivem muda a conduta delas. Como você vai confiar numa pessoa assim? Como você vai confiar? Então, meu irmão, se a sua situação, a situação que você está vivendo, muda você, você tem que continuar sendo o mesmo, meu irmão. Amém? Você tem que continuar sendo o mesmo. Daqui 30 anos, você tem que continuar sendo o mesmo. Quando eu digo ser o mesmo, estou dizendo que você não vai prosperar, não estou dizendo isso, estou dizendo mesmo no seu caráter, você tem que ser o mesmo, amém? Então, meu irmão, o segredo de Zacarias, qual que é o segredo de Zacarias e Isabel? Eles têm um segredo, meu irmão, e Deus estava ministrando isso no meu coração. O texto diz que eles estavam de serviço e servindo ao Senhor. Põe lá no início lá, fazendo um favor. Acho que é no tempo, tal. O outro versículo. Outro. Onde que fala que estava serviço de serviço? 8. Certa vez, isso. Certa vez, estando de serviço, o seu grupo, Zacarias estava servindo. Vou te mostrar um segredo que Deus estava falando comigo aqui, meu irmão. A grande verdade é que podemos estar até de serviço, mas não podemos, e às vezes não estamos servindo. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que você pode estar em um serviço, mas não está servindo? Quantas pessoas estão dentro de uma empresa, meu irmão, estão em um serviço, mas não produzem absolutamente nada? Eles não estão servindo. Serviço é uma coisa, servindo é outra coisa. Então você pode estar dentro de uma empresa de serviço, mas não estar produzindo, servindo, meu irmão, da maneira como você deveria estar. Você pode estar num culto, que é um serviço a Deus, mas dentro do culto, você às vezes não está servindo ao Senhor como deveria estar. Tua mente está em outro lugar, teu coração está em outro lugar, você está num serviço, mas você não está servindo. Zacarias estava no serviço e Zacarias estava servindo. Essa é a diferença. Essa é a diferença, meu irmão. Essa é a diferença. Servindo, meu irmão, é um passo além do serviço. Servindo é algo além do serviço. O serviço é uma obrigação. O servindo é um ministério. É uma entrega. É uma entrega incondicional, sem reserva, meu irmão. É isso que Zacarias fazia, meu irmão. É isso que Isabel estava fazendo. Aí você vai entender, meu irmão, o que o texto está querendo ensinar você. Veja, meu irmão, que é com esse comportamento,
Olha, presta atenção aqui no que eu vou falar para você entender o negócio. Veja que é com esse comportamento, quando o grupo dele é escolhido, e naquele dia ele vai entrar no santuário para servir a Deus. É com esse comportamento, meu irmão, que naquele dia específico, Zacarias é escolhido para fazer o serviço, para entrar no santuário e oferecer incenso a Deus. Pensa comigo, meu irmão, se Zacarias naquele dia estivesse ali somente para cumprir uma obrigação, dá para pensar nisso? Se Zacarias estivesse naquele dia ali, olha, eu tenho que ir, é minha obrigação, mas meu coração não está lá, eu não queria fazer isso. Então se ele estivesse lá, meu irmão, somente para cumprir uma obrigação, somente para fazer um serviço, você pode imaginar, meu irmão, que o que estava para acontecer na vida de Zacarias seria o resultado daquilo que seria oferecido naquele dia? Pois aquele exato dia era o dia que a vida de Zacarias iria mudar para sempre. Meu irmão, você não sabe que a qualquer dia desse, que você estiver servindo ao Senhor, pode acontecer alguma coisa que muda a tua vida para sempre. Se nós soubéssemos disso, nós nunca nos apresentaríamos diante do Senhor como muitas vezes nós nos apresentamos. Isso é sério, meu irmão. Nós nunca sabemos o que pode acontecer quando estivermos servindo ao nosso Senhor, prestando nosso serviço ao Senhor. Olha que interessante, meu irmão, ele está naquele dia no serviço, e naquele dia a Bíblia diz que o anjo Gabriel aparece para ele. Naquele dia. E sabe o que o anjo Gabriel vai fazer? Vai falar: Zacarias, a tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida. Agora eu pergunto, você tem que fazer pergunta para o texto para você aprender. Que oração? Essa é a pergunta. O anjo fala para ele: Zacarias, a tua oração foi ouvida. Mas tá bom, mas que oração que é? A oração de ter um filho. Porque o anjo veio naquele dia para responder a oração dele. Primeira coisa, o que você aprende aqui? Que Zacarias e Isabel oravam. Por isso, meu irmão, se você não ora, talvez um anjo nunca vai aparecer para você. Ou talvez a tua oração nunca vai ser respondida, porque se você não ora, como que Deus vai responder algo que você não faz? A sua oração foi ouvida. E qual que era a oração? Deus,
eu preciso de um filho. O Senhor tem que me dar um filho. Olha, meu irmão, a situação nunca roubou a disposição dele de orar. E de acreditar na promessa de que ele teria um filho. Posso ouvir um amém? A situação nunca roubou, meu irmão. Nunca roubou a disposição dele de orar e de crer que a promessa ia se cumprir na vida dele. A situação nunca pode roubar a tua disposição, meu irmão. A situação que você está vivendo nunca pode roubar, meu irmão, as promessas de Deus da tua vida. Você pode estar vivendo o caos que for, meu irmão, você precisa continuar crendo. Você precisa continuar olhando para a palavra. Você precisa continuar olhando para as promessas. É isso que Zacarias fazia. É isso que Isabel fazia. Amém? Então você olha para esse texto, quando você se aprofunda nele, você vai entender quem era esse casal. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Deus, ele não joga laço, meu irmão, para pegar qualquer um, não. Deus escolhe a dedo aqueles que ele sabe que tem aliança com ele. Então não fique esperando, meu irmão, que um dia o laço vai cair no teu pescoço. Se você não faz nada, não vai. Deus vai levantar e escolher a dedo aqueles que estão comprometidos com ele. Agora uma outra coisa muito interessante. Sabe por que João, meu irmão, ele só nasceu nesse tempo, na velhice de Zacarias? Já parou para se perguntar por isso? Senhor, mas por que João nasce quando Zacarias está velho? Já parou para perguntar por isso, meu irmão? Sabe por quê? João, ele só nasceu nesse tempo, na velhice de Zacarias e de Isabel, porque o nível de preparo e de responsabilidade que pesaria sobre João, meu irmão, ele precisava de um pai preparado. Ele precisava de um pai e de uma mãe que sabia o que era para ser feito, meu irmão. Se João nasce num lar de pessoas despreparadas, num lar de menino, num lar de criança, num lar de pessoa imatura, nunca ele iria cumprir os projetos de Deus. Mas Deus faz ele nascer dentro de um lar, de um homem que conhece a Deus, de um homem que não muda por causa da situação, de um homem firme, de um homem de posicionamento, de uma mulher de fé, de uma mulher, meu irmão, sábia. Deus coloca João dentro dessa família e traz ele dentro desse tempo, porque eles estavam prontos para formar o caráter de João. Amém? Deus precisava de uma pessoa irrepreensível, porque João, meu irmão, seria o homem que iria ser aquele que iria, ele viria
para anunciar a vinda de Jesus Cristo. E olha o peso, meu irmão, quando eles falam assim: João foi um homem que antes dele não houve nenhum igual, e depois dele não haverá nenhum outro. João foi um homem extraordinário, um homem que foi preparado, meu irmão, desde criança, foi ministrado, foi trabalhado, viveu no deserto comendo mel e gafanhoto, mel silvestre e gafanhoto, nunca bebeu bebida, né? O anjo falou, ele nunca vai beber bebida fermentada, porque sobre ele vai pesar uma responsabilidade tremenda. Então, meu irmão, Isabel e Zacarias, eles tinham essa característica, e é por isso que João vem nesse tempo. Então, às vezes você lê um texto e você não entende por que as coisas acontecem, mas Deus sabe de todas as coisas, meu irmão. Deus sabe. Então, a gente aprende aqui, meu irmão, que você precisa ter, nós precisamos ter esse comportamento diante do Senhor. Nós precisamos ter essas características de Isabel e de Zacarias, ter essa firmeza. Amém? E não ficar questionando Deus, e não ficar, vivendo uma vida de menino o tempo todo. Meu irmão, Deus precisa de homens e mulheres maduros em nome de Jesus. Deus precisa de homens e mulheres comprometidos, meu irmão. Nós vivemos um tempo, meu irmão, que a igreja precisa de pessoas firmes, fortes, que sabem o que estão fazendo, que sabem para onde estão indo, que conhecem o Deus que serve, meu irmão. Deus precisa de pessoas assim. Deus precisa levantar uma geração de pessoas assim, meu irmão. E quando eu olho para esse casal, meu irmão, eu fico muito feliz, porque eles cumpriram aquilo. Eles encontraram, meu irmão, eles encontraram o sentido da vida deles. Eles encontraram. E graças a Deus por isso. Então o Senhor quer, meu irmão, que nós sejamos assim, que nós tenhamos essas características. Nós precisamos, Nós precisamos sair, meu irmão, do nível de criança. Precisamos sair desse nível de bebê. Nós temos que entrar num nível de maturidade, sabe, num nível de fé, no nível que Deus possa nos usar, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, essa palavra me abençoou tanto ontem, meu irmão. Eu estava lendo, eu fiquei escrevendo, falei, puxa, Senhor, obrigado. E eu falei, eu percebi que Deus queria falar isso com a gente hoje. Deus queria ministrar isso no nosso coração hoje, em nome de Jesus. Então deixa Deus levantar você, meu irmão, nesse tempo, aqui, aonde você está. Amém? Deixa Deus usar você. Deixa Deus manifestar a presença dEle. Deixa Deus, quando você vier para a igreja, meu irmão, venha para servi-lo em nome de Jesus, amém? Não venha apenas para uma obrigação, não, mas que você entenda o que é fazer um serviço para o Senhor. Você entenda isso. Sabe, meu irmão, eu não me lembro de ter vindo para a igreja por obrigação. Toda vez que eu venho para a igreja, eu venho com uma disposição de servir. Eu venho com esse coração.
E talvez em alguns dias desse, meu irmão, se você vier dessa forma, Deus pode fazer algo extraordinário para você. Aquilo que você está esperando há anos, aquilo que você está há anos sonhando, aí Deus fala assim: olha, você é justo, e hoje eu vou trazer a bênção sobre a tua vida. Hoje eu vou te dar tudo aquilo que você por uma vida inteira esperou. Hoje eu vou te abençoar. Então pode ser um dia desse, meu irmão. Pode ser uma cura, pode ser um milagre, né? Na sua vida financeira, na sua vida sentimental. Você está lá, né? Senhor, mas por quê? Aí Deus fala assim: fica calmo que eu tô separando o melhor para você. Aí naquele dia o Senhor vem e... Amém? Glória a Deus. Receba essa palavra, meu irmão, no teu coração. Receba essa palavra. Feche os teus olhos nessa noite em nome de Jesus. Oh, aleluia, oh, glória a Deus. Como é bom, Senhor. Como é bom vir aqui, Senhor, e ouvir o Senhor falar conosco. Senhor, quando nós olhamos para esse casal, Zacarias e Isabel, Pai, a gente vê aqui, Senhor, um homem e uma mulher, ó Deus, totalmente comprometidos com o Senhor. Um homem e uma mulher, Senhor, que mesmo vivendo uma situação que eles não queriam estar vivendo, mas eles nunca perderam a motivação, Pai. Eles nunca perderam o foco da vida deles, Pai. Nunca. E todas as vezes que eles entravam, que Zacarias entrava ali no santuário, Pai, ele entrava para te servir, para fazer o melhor dele. Deus, eu penso que ali existiam outros homens, outras pessoas, outros levitas, mas aí, Pai, vem uma pergunta no meu coração: por que eles não foram escolhidos? E por que o Senhor vai escolher justamente a Zacarias e a Isabel? Por que o Senhor vai fazer isso? Alguma coisa há por trás disso, Pai. E com certeza era a fidelidade deles. Nessa noite aqui, Senhor, há pessoas aqui, Pai, que o Senhor conhece elas por dentro, sabe como elas entram aqui nesse lugar, como elas te servem. E assim, ó Deus, que como o Senhor visitou Zacarias e Isabel, ó Pai, visita os nossos irmãos aqui, Pai, e realiza milagres, Pai. Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. E que essa palavra, Senhor, possa ficar gravada no nosso coração, Pai. E que essa palavra possa nos inspirar a servir ao Senhor com toda a paixão do nosso coração. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado. Nós te amamos, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmão? Receba essa palavra no teu coração. Amém?